São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio desse podcast. Hoje, esse episódio tem um tema que fala diretamente aos nossos corações, meu e do meu querido esposo Bruno, que está aqui do meu lado hoje. Vocês estão vendo aí, né? O tema é "E quando os filhos não vêm?". Mas eu vou me aprofundar um pouquinho. Também temos convidados especialíssimos hoje aqui com a gente. Mas você que está aqui desde sempre acompanhando esse podcast, a gente quer te agradecer por essa fidelidade, por acompanhar a gente. E também aos nossos colaboradores que tornam toda esse apostolado possível, esse e tantos outros da Rede de Missão Campus Fidei, né? Então, esses colaboradores nos ajudam a sustentar o Instituto Campus Fidei, que fica aqui em Brasília. Os nossos outros apostolados, o podcast, o site, o blog, enfim. Então, bendito seja por cada um desses colaboradores que tem as suas generosas contribuições, seja mensal, seja nas nossas caixinhas aqui nas missas. E você que está aqui, que chegou, alguém te encaminhou esse podcast e tem acompanhado nós, se você sentir a vontade de nos ajudar, né, a manter essa missão chegando a mais e mais lugares, é só entrar lá no nosso site www.campusfidei.org.br e aí você vai conseguir saber todas as nossas informações para se tornar um colaborador, mas também você vai poder conhecer os missionários, ver nossas carinhas por lá, vai conseguir acessar o nosso site, que tem muito conteúdo. Então, nós temos aqui o podcast, que é uma forma de você ser alcançado, mas temos o blog, temos o Instagram também, @campusfidei. Então, tem muitas formas de vocês chegarem até nós. E, se Deus quiser, que a gente consiga chegar a muitos e muitos lugares levando o Evangelho. Bom, essa é a nossa pequena apresentação. Eu sou a Paulinha, vocês já conhecem, espero que já conheçam a minha voz, né? Eu sou a esposa do Bruno, que está aqui comigo hoje. Meu amor, se apresente. Opa, eu sou o Bruno, sou missionário da Rede de Missão Campus Fidei. Eu sirvo no núcleo de diaconia e na música. Sou professor de música e, acima de tudo, buscando viver a vontade de Deus. Nós estamos casados. Hoje, no dia da gravação desse episódio, nós temos 2 anos e 4 meses de casado. Nós nos casamos em maio de 2021. 21, né? Eu nunca me lembro, porque no caso, gente, eu me confundo porque a gente ia se casar em 2020, mas vocês sabem, se vocês não moraram em Marte nessa época, ou se você é muito novo para ter passado por essa experiência, mas 2020 estávamos aí vivendo uma querida pandemia. Então, tipo, novo 1 ano, né? Tipo, 1 ano de nascido. Ano, Realmente, você deve estar em Marte, ou nosso podcast, se Deus quiser, perpetuou por muito tempo. Você está ouvindo em tempos muito longínquos, mas houve esse episódio aí. Então, eu sempre me confundo se no final a gente casou em 2020 ou 2021. Mas é isso, temos 2 anos e 4 meses hoje na gravação desse episódio. E ainda não temos filhos. E daí a gente vai partir o ponto inicial da nossa partilha vai ser esse. Mas convido os nossos queridos amigos Gustavo e Laura a se apresentarem também. Eu sou a Laura, sou a esposa do Gustavo. A gente está casada há 2 anos e 3 meses. Casamos em junho de 2021. Sou médica veterinária, artesã, recentemente, né? E diga alguma coisa. Se apresente. Eu sou o Gustavo, sou fisioterapeuta, trabalho com dor há um tempo e vou fazer o processo de vocação, né? Para entrar na Rede de Missão Campus Fidei agora em outubro. A gente entrou pelo date, na verdade pelo retiro antes do date, em 2018. Depois começou o date para namorados, discernir o casamento no meio, né? E fizemos também o curso para noivos. E aí estamos no Youth Family, terminando o Youth Family agora, nesse ano, agora no finalzinho. E aí estamos aí na luta, buscando a santidade, buscando ser cada dia melhores. E também não tem filhos ainda. E também não temos filhos. Verdade. Exatamente. Só talvez para ajudar nesse sentido de entender o que é o Good Dating, o Family, mas são iniciativas de grupo de estudo que são voltados para a realidade de casais, o dating de namorados, o de noivos para noivos, o Family para jovens famílias, que tem uma luz de teologia do corpo e alguns outros temas de aprofundamento na doutrina da igreja.
Exatamente. Leu a minha mente. Eu ia fazer essa explicação agora. É muito bom ser um só, não é mesmo, minha gente? Bom, gente, como vocês estão vendo aí, o nosso tema é sobre quando os filhos não vêm, né? Essa espera que se tem, muitos casais, às vezes perpetuamente, às vezes por um período. Nós 4 aqui vivemos basicamente quase o mesmo período, né? Porque acho que vocês se casaram 2 semanas depois da gente nem se conhecia direito. Foi. Mas eles se casaram 2 semanas depois da gente, e aí depois a convivência aqui na Rede Missão, a gente foi colhendo muitos frutos das nossas partilhas, né? Então a gente foi se identificando um com o outro, as dores que vocês passam, a gente também passa de certa forma. E aí a gente convidou vocês para essa partilha justamente por isso, né? Tantas partilhas que a gente já teve que foram tão ricas. E às vezes as pessoas que convivem conosco, elas têm um pouco de medo de entrar nesse tema. Porque é um tema sensível, tipo, não é... Ou a pessoa é invasiva demais, ou ela, tipo, não vou tocar nesse assunto porque... Ai, meu Deus, a pessoa vai chorar porque não tem filhos, né? E cada um vive isso de uma realidade. Eu e o Bruno vivemos numa montanha-russa. Tem horas que a gente tá super... meu Deus, não temos filhos. E tem outra, tipo, beleza, vontade de Deus, segue aí. Mas, para a gente começar essa conversa, eu queria que vocês partilhassem um pouco sobre como tem sido essa espera, né? Então, a Laura tem uma questão de saúde também que envolva, e aí queria que vocês partilhassem um pouquinho, brevemente, como é que está sendo aí, desde junho de 2021, como foi, né? Casei, e aí? Vai vir filhos, não vai? Como foi? Então, antes de casar, como acho que uma grande maioria, uma grande parcela de pessoas, né? A gente casa aberto à vida, mas com certo pé atrás, um pouco de medo de como vai ser, início de vida, já viu o filho, mais abertos, né? A essa vontade divina. E o meu medo era mais esse, que a gente tinha algumas dificuldades em algumas questões do relacionamento e ainda mais grávida, todo início de vida e tudo mais, então eu tinha muito medo disso. E aí, logo que engravidou, e a gente tinha muito isso também, às vezes as pessoas perguntavam e muita gente se metia, né, na vida, como isso é bem comum, principalmente os familiares, né? Falava sobre filhos, esperar, curtir a vida um pouco, viajar. E aí a gente... E aí, pra gente já deixar aquela pessoa meio que sobre aviso, a gente já falava, tô casando aberta a vida, pretendo engravidar na lua de mel. Então, acho que de tanto falar isso foi entrando na minha cabeça. Vou engravidar na lua de mel, vou engravidar na lua de mel. Chegando na lua de mel, já não voltei grávida. Óbvio, né? Que a nossa vontade não é a vontade de Deus não é a que a gente quer, né? É a que Ele deseja. E aí não voltei grávida. E aí passou um mês, passaram 2. No 3º mês, eu comecei a ter alguns problemas. Eu tenho endometriose. Sempre tive, mas foi diagnosticada em 2020. E ela, depois do casamento, começou a piorar. Eu comecei a ter dores muito intensas e foi exatamente 3 meses depois de casados. Fiz alguns tratamentos nutricionais para ver se resolvia um pouco, só que foi um período que estava piorando muito. E aí essa endometriose começou, ela era em um outro lugar, começou a ir para o ovário, por isso que começou a ter muitas dores, porque é um local muito vascularizado. E isso foi misturando com a questão de não ser mãe, com a doença, com a dor, com o início do casamento e tudo mais. Então, isso foi trazendo um peso. Ao invés de ser uma espera doce, foi sendo uma espera pesada. E aí, todo mês, essa mesma coisa. E aí, aos poucos, a gente foi com oração, com parte teológica e também a parte da ajuda psicológica, né? Com uma psicóloga, que, inclusive, é católica. E ela nos ajudou muito, me ajudou muito nessa questão de compreender que eu tenho dom à maternidade através de coisas não só espirituais, mas também a habilidade, não sei se eu posso dizer isso, mas uma certa habilidade materna. Então, isso me trouxe um afago, uma certa tranquilidade. E, aos poucos, também essa questão da endometriose foi dando uma melhorada, mas eu não posso falar por ele, mas eu acredito que para ele é um pouco mais tranquilo, né? Essa espera. Como tem sido a sua espera, Gustavão? Então, eu partilhava no Family, né, no nosso testemunho, que meu sonho nunca foi ser pai, igual todos os pais e os casados, né, daqui da rede, dos lugares que eu vou.
Nunca tive esse sonho, mas também nunca me fechei a ele, né? E aí, antes de casar, a Laura partilhou comigo, assim, eu lembro que a gente estava no carro, assim, estava na São Francisco até. Ela partilhou, você sabe que eu tenho endometriose, né? Então, assim, tem chance de eu ser infértil e a gente não ter filhos. Você está pronto para isso? Você quer casar assim mesmo? Eu falei, sim, eu já sei disso. E meu sim é completo, verdadeiro. Se for para a gente não ter filhos, eu estou tranquilo, assim. Não é que eu não queira, mas não é a coisa que é determinante para mim deixar de casar com você. Então, isso sempre me trouxe uma leveza, uma tranquilidade. Minha preocupação sempre foi a questão da minha vida financeira mesmo, né? Emprego, essas coisas. E os filhos viriam conforme a vontade de Deus. Então, e foi bom, por um lado, isso, porque imagine se eu tivesse as mesmas dificuldades, os mesmos problemas assim, em relação a isso que a Laura tem e teve, né, durante esse processo todo, né? Seria muito mais difícil. Então, nos momentos que ela estava um pouco mais triste, que passava por momentos de se questionar, né, porque não era mãe ainda, eu conseguia estar mais forte, né? Hoje, nesse tempo todo que passou, eu já tenho um desejo muito maior de ser pai, né? Já me incomoda um pouco mais não ser pai e essa espera toda, assim, já me incomoda um pouco mais, mas não ao nível de ficar tão mal, tão ruim, assim, né? Igual geralmente a mulher fica. Então, eu tenho um pouco mais de tranquilidade, mas também um pouco de alguns momentos de preocupação, né? De dúvida, de pergunta, né? Rezo muito, mas ainda consigo manter, graças a Deus, a minha serenidade em relação a isso. Como é que tem sido pra gente, meu amorzinho? Eu entendo nosso processo também como meio que altos e baixos. Geralmente, quando a gente está em ambientes que tem muitas crianças, que a gente convive com vários casais, eu acho que acentua um pouco mais, né? Aqui no Campus por exemplo. Junto com os nossos amigos e ou tal. então, por exemplo, vai em festinha de criança ou algum evento assim e tal, a gente acaba sentindo, porque é um ambiente que expõe isso intelectualmente pra gente, né? E na realidade, a realidade grita nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, me vem uma paz muito grande de saber que não é por minha culpa. Nesse sentido de... É uma culpa ativa, óbvio, né? Eu tô falando de dolo. Tipo, eu não quero ter filhos, eu tô fechado. E por isso eu não tenho. Eu entendo que é justamente assim, a vontade manifesta de Deus. Por ora, nós não recebemos esse dom, né? Então, eu fico em paz. E eu tento me fazer presente e exercer essa paternidade dessa forma que a Laura falou, de, tipo, usando as habilidades que Deus deu, né? Eu acredito que quando a gente pensa em paternidade em si, a gente estava lendo isso, inclusive, numa das partilhas dos grupos de estudo, que a paternidade ela se concretiza com a existência de um filho. Por mais que a gente possa fazer 1 milhão de coisas e etc., ela é concreta quando vem um filho. Mas nada impede que a gente tente exercer essa paternidade de outra forma, né? Então, por exemplo, quando a gente, mesmo que não seja um filho biológico, você considera alguém um filho, ali pronto, aí já existe a pessoa de um filho, né? Por mais que não seja biológico. Mas é preciso que a gente tenha esse sair de si e fale, beleza, agora eu vou meio, entre aspas, né, me tornar pai daquela pessoa, entre aspas, biologicamente, obviamente, mas que eu vou ter o cuidado e a responsabilidade para com aquela pessoa como um pai. A gente vê isso, por exemplo, como os padres fazem. Eles adotam mesmo as pessoas. Tipo, esse menino é meu filho espiritual. Eu vou cuidar dele, vou lembrar dele, vou rezar por ele, vou tentar ajudar da forma que eu puder, obviamente. Então, eu acho que parte um pouco disso. E aí, nesses eventos, direto, assim, a galera fala, Bruno, você ficou mó tempão brincando com as crianças, ou então, sei lá, perguntando se a mãe precisava de água, ou o pai tá precisando de ajuda, alguma coisa, mas é nesse sentido, de tentar exercer, né, de alguma forma, isso. E tem outros momentos que, principalmente quando a gente está atarefado, está com muitas coisas, acaba vindo aquele pensamento de, tipo, Deus sabe de tudo, e talvez se eu tivesse um filho neste momento, eu tivesse com mais demandas, e eu talvez não pudesse me dedicar tanto àquele trabalho que Deus está me chamando a realizar ali, né? Então, seja num cuidado com algumas tarefas de casa, seja com o cuidado com a esposa, ou seja com, sei lá, a tarefa do dia a dia, eu ter mais tempo para estudar, eu ter mais tempo para me dedicar ao meu trabalho. Então, eu acho que
é importante que a gente consiga olhar todas as situações com um olhar de bondade, né? De entender a bondade de Deus naquilo e é uma oportunidade que Deus dá pra gente. Não, obviamente, que os pais não tenham que fazer todas essas coisas que eu falei, né? Mas a gente sabe que o dia só tem 24 horas. Então, se você tem um pouco mais de tempo para demandar algumas coisas, glorifica a Deus por ter esse tempo, né? E se vier um filho, glorifica a Deus por ter esse filho. Acho que o que me tranquiliza um pouco é tentar viver a vida com esse olhar. A minha partilha vai um pouco pro lado da do Gustavo, assim. E me senti muito culpada por muito tempo por isso. Eu nunca fui a mulher mais maternal do mundo. Nunca fui. Tipo, eu cresci... na verdade, contextualizando, eu sou a caçula da minha família, né? Da minha mãe e do lado da família da minha mãe, eu sou a neta mais nova. Que era a família que eu convivia mais, né? A família do meu pai não, é maior e tem outras crianças mais novas que eu. Mas eu cresci nesse cenário de eu ser a caçula. Então, eu nunca tive crianças à minha volta. Nem quando eu era criança mesmo. Então, eu cresci num ambiente em que eu me acostumei a sempre lidar com pessoas mais velhas que eu e não desenvolver um afeto, assim, por crianças, né? Aí eu cresci, adolescente, falando, tipo, não gosto de criança. Tipo, eu absorvi isso pra mim e coloquei na minha cabeça. A maternidade nunca foi algo excluído pra mim. Tipo, eu sempre soube que eu me casaria e me tornaria mãe. Mas nunca foi algo desejoso, assim, sabe? Um sonho de vida. Um sonho, sabe? Aquela mulher que a vida dela se resume à maternidade. Eu nunca me vi dessa forma. Eu até brinco com o Bruno que a minha cabeça é muito doida, porque eu consigo me ver mãe de adolescente pra frente. Eu não consigo me visualizar grávida, com um bebezinho no colo. Não conseguia. Hoje já é mais fácil. Mas me culpei por isso, por muito tempo. Quando a gente se casou, igual a Lara, né? Você casa e fica, ai, meu Deus, vou gravidar na lua de mel. Tipo, né? A gente vive um namoro casto e tal, todo um estigma em cima disso. E aí, aí todo mundo em volta tem certeza que não fazia nada antes de casar, agora que casar é na primeira e vai, né? E, tipo, obviamente não é assim. Mas eu tinha essa aflição, né? De, tipo, ai, meu Deus, eu vou casar e vou engravidar logo, porque eu não tenho nada diagnosticado. Tipo, eu não tenho um ovário policístico, eu não tenho endometriose, então, supostamente, super fértil, né? E aí eu tinha esse receio, mas é um receio natural. Isso nunca me impediu, nunca me freou a respeito da minha decisão sobre o matrimônio. É aquele clássico, tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Eu acho que é um medo natural. Não adianta, tipo assim, mesmo aquelas que desejam muito, cara, é um terreno desconhecido. Não adianta você falar que, tipo, nossa, com certeza. Até pode querer, mas o medo tá ali, né? Mas eu tinha esse medo natural de todo recém-casado, de casar, logo engravidar e tal. Eu e o Bruno tivemos uma conversa enquanto noivos sobre adiar, espaçar a gestação no primeiro mês ali, porque na época eu era PJ, né? Eu sou publicitária. Na época eu não tinha carteira assinada nem nada, era algo mais instável. E o Bruno é autônomo. E aí o Bruno veio conversar comigo e falou, amor, eu gostaria que a gente, nesse primeiro ciclo, a gente evitasse, porque pro meu psicológico, pro meu entendimento, eu preciso desse primeiro mês. Só o primeiro mês para eu entender como é que vai ser a nossa dinâmica em casa, como que vai ser financeiramente. Aí eu, tá, beleza. Passou 2 dias, eu falei, não tô feliz com isso, não. Não tô feliz, não tá certo isso. Aí lá vamos nós, conversa de novo. Aí tá, passa 2 dias, amor, não tá certo. Não tá certo porque a gente tá sendo egoísta, porque esse não é um motivo justo, não sei o quê. Fomos atrás do nosso diretor espiritual. E, de fato, conversando, entendendo quais eram os motivos reais por trás daquela decisão, e que era uma decisão muito pontual, a gente decidiu que, de fato, era um motivo justo para a nossa realidade. E é importante que, nesse momento, né, fique claro que o que embasou também, de certa forma, esse motivo, é que era uma necessidade de compreensão da dinâmica para que a gente pudesse ter filhos. A ideia eu quero 1 mês para entender como é que funciona, para saber se a gente tem a capacidade, tanto financeira quanto de tempo, de logística, de cuidado, né, para que a gente consiga ter filhos, né?
sem atropelar, sem ter essa irresponsabilidade de alguma forma. E aí, acho que essa foi a virada de chave, pra gente entender se realmente era um motivo justo, se não era só egoísmo, né? Isso, e para discernir se era de fato egoísmo ou não, a gente precisou de um diretor espiritual de confiança para que ele orientasse a gente quanto a isso. E assim foi, né? Nós passamos ali o primeiro mês e tudo bem. Aí, eu lembro que o primeiro teste de gravidez que eu fiz foi... Nem tinha atrasado a minha menstruação, eu nem sabia. Inclusive, moças, fiquem sabendo, o teste de gravidez da farmácia, ele só funciona depois que tem um tempo ali o hormônio. Então, precisa atrasar a menstruação para depois você fazer. E eu não sabia disso. Eu não sabia. Fiz. É só comprar um negocinho ali e fazer. Outro que faz sabia 6 dias de antes. nada, cara. Tem uns mais caros que pega, 3 dias antes. Mas não sabia de nada. Enfim. E aí, fui tranquila, né? Na época eu fazia terapia, e aí foi passando os meses. Nos primeiros meses a gente fala, ufa, não foi dessa vez, né? Tipo, calma, a gente tem mais tempo para se situar. E aí foram passando os meses, eu não vou lembrar o marco, assim, quando começou a me incomodar. E eu fazia terapia. Eu tenho ansiedade, não um nível que necessita ser medicado, porque, enfim... busquei outros métodos de tratamento, terapia e tudo mais. Mas eu tenho ansiedade, então isso minha cabeça funciona de um jeito muito maluco. Acelera e me faz sofrer por antecedência muito, assim. Então, na época, eu fazia terapia. E aí, esse fato de eu não desejar a maternidade começou a gritar, assim, no meu coração. Era tipo assim, você não é mãe hoje porque você não quis. Antigamente, sabe? Eu me culpava nesse nível. Tipo assim, eu estou vivendo... E olha que maluco, é como se eu, no fundo, eu pensasse que Deus estava me castigando. Te e, punindo, tipo, né? não é assim que funcionam as coisas, Sim. sabe? Isso que a gente vive hoje é uma vontade manifesta de Deus para minha santificação. E não porque eu fui uma filha ruim e agora ele está me punindo, porque Deus não é assim. Mas eu sofri por muito tempo com esse pensamento. Até a psicóloga falar, querida... Você está viajando, né? E eu entender, porque nem tudo na nossa vida é espiritual. Muita coisa é psicológica. Então, o porquê que eu não tinha esse desejo da maternidade não era porque eu não fui feita para ser mãe, ou nunca vou engravidar na minha vida, ou porque eu fui egoísta. Mas porque eu não cresci nessa realidade. Eu não fui educada com esse instinto. Tem algumas mulheres que são. Mas isso não me faz nem menos mulher e nem menos mãe. Né? Então, foi um processo de digerir esse pensamento sobre a maternidade. E aí eu olhava para as minhas amigas que eram mães e me achava menos cristã, menos mulher, menos várias coisas. Tipo, eu admirava elas e me culpava por não ser aquilo, até entender, muito conversando com o Bruno, graças a Deus a gente nunca foi de esconder essas coisas, sabe? Eu acho que para viver qualquer momento difícil no matrimônio, na verdade, os momentos bons e os ruins, a gente precisa partilhar com o nosso cônjuge. Parece que a gente escolheu essa pessoa para viver o resto da vida. Então, o Bruno me colocou no eixo várias vezes. Várias vezes. E hoje é mais tranquilo. Como eu falei, a gente vive uma montanha-russa de sentimentos. Né? Quando os hormônios estão mais maluquinhos, ou quando tem outras coisas acontecendo na vida e a ansiedade não está tão controlada assim, óbvio que a gente sofre mais. Porque, cara, a gente casou esperando isso. Né? Não adianta a gente falar, beleza, estou conformado e sigo a vontade de Deus, mas é um anseio do nosso coração. Então, não adianta a gente falar que não. Tipo assim, estou... Deus queira que a gente fique 100% em paz. Eu tenho oscilações. Mas por falta de fé, eu acho que talvez eu tenha que me espiritualizar mais. E eu acho também que a questão da oração, nesse caso, é muito fundamental. Porque, por mais que muitas vezes tenham causas psicológicas, né? Aí que o demônio também fala, massa, então você tá fraco, é agora que eu vou chegar, né? Com certeza. Então é importante se fortalecer. Sim. Então, por exemplo, muitas vezes a gente começa a deixar essas dúvidas que podem surgir de um início psicológico e deixar com que a gente tenha uma fraqueza espiritual, e aí as dúvidas se tornam baitas dúvidas ao ponto de você questionar, por exemplo, o amor de Deus ou
o matrimônio em si, ou, sei lá, a sua vida, né? Você começa a repensar tudo e, às vezes, é uma grande tempestade que vai te abalar de diversas formas. Eu acho que a gente tem que ser forte nesse sentido, né? É uma coisa que pode nos separar de Deus, né? Muito fácil. Eu até falava isso há um tempinho atrás agora com uma amiga, sobre isso. Estou passado agora esses dias por bastante exames e tudo mais que eu nunca tinha feito, para tentar descobrir outras causas. Esses dias está sendo bem pesado, está sendo bem interessante esse dia do podcast hoje, porque esses dias está sendo meu punk, né? Meu pesado para nós dois, principalmente para mim. Tenho tido algumas descobertas de algumas coisas que às vezes me tiram um pouco a fé, então é engraçado como as coisas do mundo nos atraem, né? Então, eu fui a uma clínica fazer um exame, que é a clínica topíssima, super bem recebida, maravilhoso o lugar, chiquérrimo. O café a máquina de café faz chantilly para quem quiser lá. Socorro. Então, assim, uma coisa muito top. De outro nível, uma clínica de reprodução. E a clínica de reprodução, ela tem especialistas, né? Clínica de reprodução assistida, né? Isso. E eles também tratam questão de reprodução natural e tudo mais, ajudam com questão hormonal, coisas que estão dentro, né, do aceitável. Mas é claro que lá tem muito mais coisas que seriam, entre aspas, mais fáceis, que o mundo diz ser mais fácil, mas que não é mais fácil, e que nos atraem. Então, se a gente não está firme na rocha, através da oração, é muito fácil da gente ser atraído para outras coisas. E eles falam muito tranquilo, muito fácil, indicando, por exemplo, ao invés de fazer uma cirurgia de endometriose, para que isso? Por que você não faz uma FIV? É muito mais fácil. Você não quer engravidar? Seu objetivo não é engravidar? Não é tirar a endometriose. E não, meu objetivo é seguir aquilo que Deus quer para minha vida, né? Não o que eu quero. Então, é muito fácil a gente se separar de Deus, e a oração é que faz essa união, né? E essa questão do sofrimento, né? Da espera dessa maternidade, e às vezes vir as quedas, né, os altos e baixos. A doutora Karina, da antiga Mães Médicas, ela falou para a gente uma coisa no curso de métodos naturais, não que justifica tudo bem, agora eu estou triste, vou ficar triste porque isso justifica, não nesse sentido, mas me fez entender um pouco certos sofrimentos que eu tinha e que eu não conseguia não ter aquele sofrimento daquele mês. Então, ela explicou, o nosso útero trabalha maravilhosamente, uma coisa muito linda, cada detalhe que acontece, cada célula, cada hormônio, para que a gravidez aconteça. Então, quando essa gravidez não acontece, ela, inclusive, chama a menstruação a TPM de choro do útero. Porque o útero fez tudo, trabalhou incansavelmente e, de repente, não veio. Então, vem a TPM, o estresse, a tristeza, as alterações hormonais, seria esse choro do útero, né? De não ter concebido um filho. Então, vamos dizer assim, que existe até uma explicação científica, né? Biológica para esse sofrimento. Então, eu meio que... Tá, calma, tem uma justificativa, não é só porque eu estou querendo fazer e andar com as minhas próprias pernas, né? Tem um motivo também aqui. Então, me fez ter um pouco mais de paciência comigo mesma, que às vezes eu ficava um pouco sem paciência de estar daquele jeito, me cobrava em horrores, achava que eu estava em pecado mortal por estar totalmente sem fé, e, na verdade, era só uma explicação biológica. É interessante como essa visão de querer ser o autor, ela é muito extrema, né, em atos. Então, por exemplo, chegar a fazer uma fertilização in vitro é de fato tomar para si meio que essa ideia de que eu mando na minha vida e na vida que eu quero gerar, né? Sim. E a gente sabe que mesmo fazendo esse procedimento você ainda não tem essa certeza, né? Tanto que é um procedimento extremamente complicado, né? E eu acho que a gente, enquanto possíveis pais, né, nesse sentido, sente, obviamente, quando não vem, porque é como se a tristeza de não ter recebido um dom. Então, sei lá, é como se eu tento comparar na minha cabeça, tipo assim, você tá no dia do seu aniversário e você não ganhou nenhum presente. Tipo, é normal você ficar triste, pô. Você vai ficar bolado, entendeu? Mas não significa que aquela tristeza vai fazer com que, sei lá, você não agradeça um parabéns se alguém te dê na rua, ou algum amigo, um abraço da sua mãe, ou sei lá, tipo assim, a sua felicidade do dia, né? Mas, obviamente, você vai sentir de alguma forma não ter ganhado nenhum presente. Então, vivendo assim, beleza, esse mês não chegou a um filho. Tá, a gente vai sentir de alguma forma.
Mas aí a gente pensa, tá, beleza, então vamos seguir, porque é a vontade de Deus. O que eu tenho milhões de outros cuidados para continuar na minha vida, né? Então eu consigo me organizar um pouco mais assim. Mas eu não acho errado sentir. Até porque a gente é humano, né? Tem esse lado. Tudo, como a Laura falou, o corpo mesmo ele trabalha para isso. Então é natural que a gente sinta de alguma forma. E eu acho que, sabendo que a gente sente, as pessoas, obviamente, tendem a ter esse cuidado. Mas, ao mesmo tempo, não precisa ser aquele cuidado, tipo, eu não vou nunca tocar nesse assunto. Porque, às vezes, é um momento que a gente tem, inclusive, de conseguir pôr pra fora, ou conversar com alguém, ou, às vezes, até superar uma angústia que a gente tá sentindo, né? Sim. Esse negócio de perder a fé, né? De se questionar, de se culpar e tal. Eu perguntava para outros casais da Redimissão pautas, né, pra gente trazer para essa conversa, porque todos os demais, a não ser os recém-casados, né, são pais e tudo mais, e tem dúvidas. Eu falei, gente, somos irmãos, ninguém precisa pisar em ovos e fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade para trazer as perguntas que passam por vocês, né? É uma maneira, às vezes, até de desabafo, né? De conversar mesmo. Tipo, pode chegar, cara. Tipo, tá tudo bem. Mas uma coisa que me marcou muito não foi nenhuma pergunta, né? O Thiago me mandou, o Thiago, nosso formador aqui da Redimissão, como é que é? Não é coordenador do núcleo de Conselheiro. formação. Conselheiro. E aí também ele é conselheiro também. né? Assim, Alto escalão, entendeu? Cara, assim, outro nível de santidade ali. E ele me mandou um áudio que eu falei, Thiago, eu vou dar play no áudio porque, assim, todo mundo precisa ouvir. Mas não vou dar o play, né, gente? Mas vou contextualizando coisas que o Thiago falou nessa conversa. E ele falava muito sobre essa maternidade espiritual que a gente fala, né? Que rapidão. Se você quer ouvir o áudio do Thiago, vem aqui na Redimissão. Boa noite. Venha no Instituto, dá A um gente oizinho mostra pra pra gente. você, Um oizinho pra gente lá no Instagram, que a gente dá um jeito desse áudio chegar até você. Mas espero conseguir traduzir as coisas que o Thiago falou. Vai lá, vou Mas uma forma que é muito comum que a gente escuta é para um conselho para esses casais, para nós casais que não conseguimos engravidar, é a paternidade, maternidade espiritual, que é algo belíssimo e muito complexo. E eu acho que a gente pode se aprofundar nesse tema. Mas o que o Thiago me dizia, e ficou marcado assim no meu coração, é que essa forma de dizer, de estimular os casais que ainda não foram pais biológicos de viver a paternidade espiritual, não é um consolo, simplesmente. Não é tipo assim, você não pode ser pai, seja pai espiritualmente. Entendeu? Todo mundo é chamado a ser pai espiritualmente. E é uma verdade, todos nós somos chamados a ser pai espiritual, pais e mães espiritualmente. Até mesmo aqueles que são pais e mães biológicos. Então, viver a paternidade e maternidade espiritual é viver conforme a vontade de Deus na nossa vida e entender que isso é uma missão tão grande que a gente precisa estar preparado para ela, né? Então, um casal que é pai biologicamente, ele não está livre da responsabilidade de ser pai espiritual. Na verdade, ele tem muita responsabilidade de ser pai e mãe espiritualmente. Porque uma frase que o Thiago falou que me marcou foi: ser pai e mãe biologicamente não faz dessa pessoa santa. Te faz santo viver conforme a vontade de Deus na sua vida. E se hoje a gente ainda não somos pais, mas a gente vive conforme a vontade de Deus, abraçando essa cruz que Ele nos dá, isso nos santifica. Que a gente seja capaz de viver essa fidelidade à vontade de Deus até quando nós formos, principalmente quando nós formos pais também, né, biologicamente falando. Então, isso me marcou profundamente, e o Thiago me falou. E aí eu trago essa fala para a gente abrir essa conversa sobre essa paternidade e maternidade espiritual, que tem sido, de fato, um entendimento que trouxe consolo ao meu coração, não nesse sentido que eu falei, de tipo assim, você não pode ser mãe biológica, seja mãe espiritual. Não é isso. Mas começou a me ensinar o que é ser mãe. Coisa que eu falei, já partilhei com vocês, que eu não sabia, tinha medo e achava que não seria capaz de ser uma boa mãe. Mas a maternidade espiritual, ela começou a pulsar essa maternidade dentro do meu coração. E aí, quem quer dizer sobre?
É uma das primeiras vezes assim que eu comecei a sentir, sem saber que isso era, né, um sentimento dessa paternidade espiritual, foi durante a Crisma. A gente dava aula na Crisma, lá na São Francisco, e no dia da Crisma, e assim, durante as aulas, era uma alegria muito grande de poder ir ensinar, mas a gente aprende, às vezes, até muito mais do que o que a gente está ensinando, né, quando a gente está lá. Mas era aquela alegria, eu via um crescimento espiritual dos meninos, me trazia uma alegria, mas nada comparável ao dia da Crisma. Então, quando chegou o dia da Crisma, e como na época que eu fiz a Crisma, eu não tinha muita compreensão e eu não tive tanta entrega para compreender verdadeiramente o que estava sendo ensinado. Ao contrário desses meninos, que durante a Crisma, durante todos os anos que a gente deu a Crisma, eu senti uma diferença espiritual deles e de maturidade mesmo, né, de querer estar ali. E a gente falava muito sobre isso, sobre a importância deles quererem estar ali. Então, quando a gente chegou o dia da Crisma, foi os frutos. E eu entendi ali o que eu não entendia na minha Crisma, né? Essa espiritualidade, como é belo, como é bonito aquele dia. Então, eu me emocionei bastante, várias vezes que tinha Crisma. Vinha outras turmas, de novo na Crisma eu me emocionava, porque era como se eu olhava ali e via, cara, a gente está ajudando aquela criança a chegar no céu. Então, isso começou a me trazer, né? Esse sentimento do que é verdadeiramente ser um pai espiritual. Que às vezes as pessoas falavam e eu ficava, tipo, meio... O que é isso? Como fazer isso? das ideias, né? Muito na fala. Uhum. Sem entender como realmente fazer, como é ser, né? Eu vejo isso, quando eu lembro desse tema, eu lembro muito do Vinícius da Laila, né? O tanto que eles conseguem fazer isso com excelência, com maestria, né? Vinícius e Laila são um casal muito amigo aqui da Rede de Missão, que o apostolado deles é falar sobre teologia do corpo. Então, eles criaram o Imago Dei e eles rodam aí o Brasil afora, dando formações muito profundas sobre teologia do corpo. E eles também não são pais biológicos. Acho que são 5 anos de casado, né? Por aí. Então, eles entenderam a missão deles. Eu acho que a gente tem, de certa forma, um privilégio em relação a isso, por viver a igreja, porque quando você não tem esse privilégio, a chance de você virar uma obsessão, né, o filho ser o caminho, a verdade e a vida da sua vida é muito grande. Então, quando você entende a sua missão, o que Deus quer, né, nesse período sem os filhos, fica mais leve, fica mais fácil. E aí vem essa maternidade espiritual. Igual a Laura falou, a gente recentemente também voltou na Crisma, não como catequistas, mas falando sobre como é a vida no matrimônio, né? Orientando as juventudes atuais que vivem esse mundo que a gente já conhece, né? Dos desafios. A gente passou um pouco para eles como é viver de forma a melhor forma possível, né? Não de forma santa, porque a Laura não é santa, a gente ainda tem muita tá tentando. Ainda tem muito que crescer, né? Mas assim, diante do mundo a gente ainda consegue ser um exemplo diferente, né? Então, estamos tentando. E no próprio convívio com o pessoal da rede, com os meninos da rede. E eu acho também que uma das maiores formas, né, é a questão de ser padrinhos, né? A gente, sendo padrinho, a gente consegue também ser, de certa forma, e viver um pouco essa maternidade, essa paternidade espiritual, né? Ver os meninos crescerem na fé, amadurecendo, aprendendo com eles e dando, igual o Bruno falava, né, brincar, ter um tempo de brincar ali, se sentir um pouco pai, de pegar um copo para a mãe. A gente está sempre à disposição. E eu vejo que Deus é tão bom que Ele, igual a Paulinha falava, né, Ele não é uma dosinha. A gente é útil em muitas situações por estarmos sem filhos. A gente faz coisas que quem está com filhos não consegue, né? Então, Deus é tão perfeito que ele dá a função para todo mundo. E não é função por pena, dó, igual você falou. É realmente necessidade. Né? É a vontade dele que a gente exerça aquela função. E assim, eu posso ir até um pouco além, né? Espero que não esteja errado, mas pode ser que a vontade dele de nós não termos filho seja essa. Uhum. É um dom, né? De servir aqueles que têm filhos. Né, de servir a igreja como casal, sem filhos, para ter tempo e ter as disponibilidades, né, que os pais que têm filhos não têm.
Então, é uma forma, né, de viver isso, de absorver sem peso, sem ficar se culpando o tempo todo. E eu acho que nessa linha é também saber enxergar o hoje. Porque pode ser que amanhã a Laura vira e fala, então, Gustavo, ó aqui o teste, né? E Pode ser que sim. quando esse episódio Sim, saia... sim. até hoje, Isso. foi isso que Deus pediu. Sim, Então a gente sim. realmente olhar a nossa realidade. Exatamente. Eu viver o hoje, né? Amanhã pode ser que ela grave, ótimo. Eu vou entrar na fila dos que, né? Né? Serão que servidos. serão né? servidos. serão servidos. Mas hoje eu estou na fila dos que estão Sim. servindo, né? É o pão nosso de cada É o dia pão nos dai no- hoje. Exatamente. E é muito bom, assim, essa visão mesmo de conseguir ter essa leveza de enxergar na missão diária, né? Porque tendo essa visão, você também fica mais sóbrio. E tem também um ensinamento que eu já vi do padre Paulo Ricardo, né? Que ele fala que o mundo material ele é muito menos real do que o mundo espiritual. Porque as coisas passam, né? Então, sei lá, um carro que era super realidade nos anos 70, hoje você olha e só vê sucata, já não é mais nada, né? Mas a alma é eterna, a vontade de Deus é eterna e a nossa vida, assim, se Deus quiser, será eterna. Então, esse cuidado com o outro, por exemplo, a Laura, de ver um crismando, que hoje já é crismado, no céu, e ela fala, caraca, passou por mim, de alguma forma. E essa ideia de realmente entender a nossa missão, né? Ela faz com que a gente exerça papéis e realidades que são eternas. Sim. Então, essa preocupação de, enquanto eu não tenho filhos, que também são dons eternos, né? A alma da criança é eterna. Como eu posso fazer para gerar bens eternos, de certa forma? Eu acho que muitas vezes acaba sendo mais proativo e bom do que muitas vezes, como o Gustavo falou, ter uma obsessão, porque eu quero enxergar um filho como algo material, é um bem, eu quero aquele ser como um prêmio, talvez, e em momento nenhum ligar para a vida dele espiritual, em momento nenhum cuidar daquela criança da melhor forma. E enquanto padrinhos, graças a Deus, eu e a Paulinha, nós temos a graça de sermos padrinhos de 2 crianças, como é uma missão muito pesada, assim, porque a gente realmente entende o peso de ser padrinho, mas é uma graça muito grande, porque a gente sabe que foram confiados a nós Sim. 2 almas, de certa forma, né? Sim. Então é muito bonito, realmente. É uma forma muito bela de enxergar a paternidade espiritual, assim. Uma parte que eu queria ter falado no início é a questão da obsessão. E antes de ontem eu li uma matéria de um casal, acho que é americano, né, que ficou 10, ela tinha endometriose e eles ficaram 10 anos para tentar engravidar, né? E aí, depois de 10 anos, eles fizeram a fertilização in vitro. E aí tiveram gêmeos, né? Aí foi maior glória e tudo. Engravidou. Ela engravidou de gêmeos, foi maior glória. Nossa, Deus ali talvez tenha dado em dobro, não sei o que e tal. Aí, com 21 semanas, ela perdeu. Perdeu os 2. Com 21 semanas, né, de gestação. E o pai, né, o marido dela, não aguentou esses 10 anos de muita intensidade emocional, de muita luta, assim, muita entrega em relação a esse assunto, se matou. Nossa. Né, não aguentou a perda dos filhos e se matou. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado em todos os sentidos, para não deixar que isso tome conta, né, e nos se torne desestabilize. um ídolo, né? Isso, exatamente. Vira idolatria. Eu acho importante a gente falar, nesse sentido, de por que a Igreja Católica condena, né, a fertilização in vitro. E são vários os motivos. Né? Um motivo de a gente tomar para si algo que é divino. A criação de uma nova vida é vontade de Deus. Se eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. Então, também a gente não pode ser irresponsável. Tipo, se for ter filho, Deus vai cuidar e eu não cuido do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alimentação. Se eu descubro que eu tenho alguma patologia que tem dificuldade, é responsabilidade minha cuidar disso, né? Como o caso da Laurinha citou, a endometriose. É responsabilidade nossa. A gente, quando foi investigar também possíveis casos, era nesse sentido. Cara, eu quero saber se a gente tem algo para que a gente não seja irresponsável. Mas quando a gente faz tudo isso e ainda assim não é, e a gente
passa a não aceitar a vontade de Deus e parte para uma fertilização in vitro e tal, isso ofende a Deus. Isso sou eu tomando posse De uma autoridade divina. de uma autoridade divina. Me dizendo Óbvio que eu tenho direito, não dom, né? Exatamente, tendo um filho como um direito e não um dom. E também por uma questão biológica, para fertilizar um óvulo, para conseguir fecundar ali, na verdade, para conseguir gerar um embrião que vai desenvolver e vai ser implantado na barriga da mulher, são vários que são fecundados. São vários. Então, são vários abortos que acontecem. São várias almas que ali se perdem, não, né? Que, se Deus quiser, vão para o céu. Mas a custa de são quê? descartados. São Sem descartadas. São Sem contar que tá escolhendo o que é bom, o que é ruim, Exatamente. o que pode, o que não pode Eu permanecer congelo, vivo, né? congelo meu filho, Sim. sabe? Tipo, isso é inconcebível. Então, eu acho que é nosso papel de cristãos passar essa informação para frente, porque muitos católicos não sabem. Sim. Tipo assim, acha que é bobagem. É igual, enfim, vários outros temas na igreja que as pessoas simplesmente falam que a igreja é retrógrada, mas nunca pararam para ouvir o que a igreja de fato tem a dizer. Sim. E ela é uma mãe, ela não é uma ditadora que deu na telha dela e ela falou, não vou criar essa regra aqui, não. As regras e as normas que existem dentro da igreja são para o nosso bem. Né? E a questão da fertilização é uma delas. Achei importante a gente esclarecer. E fora o processo, né? Por exemplo, assim como a gente está vendo hoje uma fase complexa sobre o aborto no Brasil, todos esses temas que tocam algumas polêmicas, né, de certa forma, eles geralmente são tratados como algo muito etéreo. Tipo assim, ó, você quer fazer um FIV? Beleza, amanhã você está grávida assim, a gente vai estalar o dedo e você vai aparecer grávida. E aí, quem está vivendo na pele sabe que são vários processos, né? E ainda entram outras questões. Beleza, você conseguiu, vamos supor ali, uma gravidez à custas de outros filhos, né? Outros embriões e tal. Quem falou que essa gestação vai para frente? Quem falou que, por exemplo, depois que o filho nascer, ele não pode ter algum problema? Então, é como se a pessoa realmente quisesse chamar essa autoridade, mas a gente nunca tem controle de nada, né? Então, é como se, de fato, fosse aquela tentativa por tomar o controle. E aí, isso pode desencadear diversos outros problemas. Porque quando a gente chama para nós uma responsabilidade que não é nossa, ou melhor, uma autoridade que não é nossa, a gente começa a enxergar que a gente não tem controle. E aí desencadeia diversos outros problemas, né? E aqui eu acho que é importante a gente também entrar um pouquinho sobre a questão também da adoção. Que às vezes eu escuto muito e converso muito, falo muito sobre isso, mas por dizer que eu estou aberta a isso. Não que isso vai ser finalizado e isso vai acontecer. Não engravidei naturalmente, então vou adotar. Então, às vezes, eu vejo as pessoas falarem disso como se isso fosse uma segunda opção. Então, eu acho que a questão da adoção, ela deve acontecer e ela vem no coração dos pais, independente da vida ser gerada no ventre, já ter um filho gerado no ventre ou não, né? Então, eu tenho falado muito, tenho conversado muito isso, falado muito com o Gustavo e com as pessoas e conversado, só que às vezes eu vejo muito como se fosse uma segunda opção e que é certeira e que... Só que não, gente, também é um dom, é uma vida, é um dom ser pai e mãe, seja adotado, seja gerado no ventre, né? Porque existem outras causas. E por que precisa ser um dom? A gente já falou várias vezes, né? Filho não é direito. E por que precisa? Por isso, porque quando a gente quer tomar as rédeas, as coisas extrapolam e saem. A gente não consegue ter o controle de tudo. Então, e essa criança, de repente, adoto? Aí essa criança resolve querer conhecer, eles chamam de genitora, né? A mãe que gerou essa criança. E aí, se não for um dom, como você vai lidar com essa situação? Então, é necessário Deus estar sempre à frente de tudo por isso, porque a gente não dá conta sozinho, né, das coisas. A gente precisa estar com os ouvidos atentos, né, Sim. para a vontade de Deus. E volta naquilo que a gente estava falando, ó, o quanto a oração é fundamental nesse período. Eu acho que se a gente não vive... Uma vez eu virei para o Bruno e falei, amor, acho que a gente tem vivido esse período de espera com muito pouca espiritualidade. A gente tem vivido com muita conformidade às vontades de Deus e tal, mas a gente pede pouco, a gente reza pouco sobre isso. E no começo eu sempre fui uma pessoa assim, não vou pedir nada objetivamente para Deus. Então, vou pedir para que seja feita a vontade dele.
E eu aprendi muito isso sobre a nossa vinda aqui para o Instituto. Porque nós morávamos, não, a sede da Rede de Missão era numa casa no Guará. Nós éramos, acho que menos da metade do que somos hoje de número de membros, de missionários. Acho que nós éramos 24, 30 no máximo naquela época. E morávamos não, né? A sede da Rede de Missão era numa casa lá no Guará. O sonho da Paulinha era morar. Tá vendo, né? Morava numa casa do Guará. E que ali já eram os custos, né? Se você já ouviu o podcast sobre a história da Rede de Missão, você sabe que os meninos começaram numa casa no Vicente Pires, doada, depois foram morar numa paróquia, e ali não tinham grandes custos, né? Então, os grupos de estudos aconteciam ali na paróquia e assim fomos. Quando fomos para o Guará, já foi tipo, de onde a gente vai tirar dinheiro para pagar esse aluguel? E, de repente, triplica e a gente viria aqui para o Instituto. E foram novenas e tal, muito período de oração. Mas eu, uma mulher de pouca fé, falava, gente, não tem a menor condição da gente ir para o Instituto. E se você teve a graça de vir aqui no Instituto, sabe que, graças a Deus, é algo que foi nos dado grandioso, né? Porque Deus esperava mais de nós. Então, Ele permitiu que a gente viesse e conseguisse os recursos para que essa missão fosse sediada aqui. Né? Novamente, obrigada, colaboradores, por permitirem isso acontecer. Só acontece graças à generosa contribuição de cada um. Mas, enfim, nessa época, só trazendo essa pauta para contextualizar, eu rezava, tipo, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas eu nunca pedi para que, Senhor, a gente quer muito ir para o Instituto, sabe? Que a gente ganhe essa oportunidade, né? Existiam outros carismas que tinham interesse nesse local. Então, meio que a gente ganha essa desculpa. Nunca saiu isso da minha boca. Minhas orações, a gente rezava constantemente, mas era assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. E aí, quando a gente veio para cá, eu falei, caraca, minha fé é muito pouca. Porque, por que eu não pedia objetivamente? Porque eu tinha medo de essa oração não ser atendida. Uhum. E aí, para não me frustrar com Deus depois, eu achava melhor não pedir, entendeu? Aí, eu fazia isso com a gestação também. Então, eu falava, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas eu nunca falei, até então, né? Eu nunca falei... a gente rezava muito para que nosso matrimônio fosse fecundo. Né? Espiritualmente falando ou biologicamente falando. Independentemente que a gente fosse fecundo. E essa oração realmente foi se provando muito forte. No sentido da maternidade, de paternidade espiritual. Mas aí eu não pedi. A gente pedia fecundidade e seja feita a sua vontade. Até que a chave virou e ele falou, não, se isso é uma vontade do seu coração... A gente até lia ontem um texto falando sobre isso. Que um casal de casados é próprio que eles venham gerar novas vidas. Né? Isso é natural e quisto por Deus. Mas que a gente tem um papel fundamental de pedir para Deus o que a gente quer. E aí a gente começou a pedir nas missas, começou a ser mais claro com Deus. E se essa oração não está sendo atendida, não é porque eu estou rezando errado, entendeu? É porque é a vontade de Deus. Então, eu falei, Senhor, me dá um filhinho. Mas, assim, que seja feita a sua vontade, tá? Assim, mas, brincadeiras à parte, eu rezo muito, a gente pede muito por essa graça, mas, igual a oração que eu fiz antes da gente iniciar aqui, que a gente saiba viver esse período da forma correta. Que ele me dê, a mim e ao Bruno, o discernimento necessário de entender por que a gente está esperando. Por que não agora? Eu preciso crescer em virtudes primeiro. Antes, eu preciso entender o que é maternidade, eu preciso aceitar que uma criança babe em mim. Isso aqui é um off-topic, assim. Eu, por não ter esse contexto, eu tinha nojo, entendeu? Tipo assim, não vem babar em mim, criança. E Santiago, meu afilhado, baba pra caramba. E ele baba em mim, ele passa baba no meu cabelo, e eu fico... E a Paulinha agora está curada. Estou curada. Meu afilhado me curou. E é muito engraçado, porque isso, se você vai percebendo, isso são respostas de Deus à nossa oração, entendeu? E trabalhar a gente como casal também nesse período, né? Eu e a Laura, a gente cresceu muito, amadureceu muito como casal nesse período, sem os filhos. Que talvez, não que a gente não aceitaria o filho, lógico, mas
poderia ser muito mais difícil, né? É Poderia, mais difícil. poderia refletir na criação dos meninos, né? A gente vê. As nossas dificuldades. E hoje a gente consegue ver um crescimento enorme como casal. E as nossas fraquezas também, a questão de dormir, a gente é apegado à questão de sono e tal. Então Deus tem nos mortificado essas questões também, nos preparado. E que para alguns outros casais não aconteceu. Já na lua de mel já tiveram e foram trabalhando durante a gestação, durante os filhos. Mas para nós não. Para nós, Deus está dando a oportunidade de nos prepararmos antes. É conseguir enxergar a bondade de Deus em todos os pontos. Sim, né? sim. E o interessante até que a gente falou isso no começo, né? Que a Paulinha falou sobre ser um tabu, né? Às vezes as pessoas conversaram com a gente sobre esse assunto. A gente, há um tempo atrás, estava conversando com 2 amigas e elas falaram, Laura, eu não sabia que era assim para você. Às vezes eu olhava e pensava, ela já tinha um filho e acho que na época ela tinha 2, um no céu e um já com eles nos braços, né? Eu acho que ela ainda não tinha engravidado do 3º, mas ela estava... Ela inclusive estava grávida nessa época. Ela contando, eu não imaginava que era assim. Que tinha um certo sofrimento, que também tinha leveza, mas tinha essa parte um pouco mais pesada. E às vezes eu olhava para você e pensava, ai, eu só queria ter agora... O que a Laura será que está fazendo agora? Será ela deve estar lá com o Gustavo, dormindo, tranquila, sem pensar que amanhã ela tem que acordar a tal hora ou que ela vai ter que acordar de madrugada. Então, é interessante a gente pensar, porque eu também comecei a pensar, beleza, tá difícil, às vezes vem um dia que está um pouco mais difícil, aí eu penso, mas... Não que seja ruim o filho estar, mas graças a Deus que está assim, porque talvez eu não teria tanta sabedoria se eu estivesse com o filho naquele momento. Então, que bom, vou aproveitar esse momento. Vou aproveitar o tempo que eu estou tendo de poder ter um pouco mais de tempo para nós dois, um pouco mais, viver um pouco mais intenso namorar um pouco mais, né? Ter um pouco mais dessa vida de dentro do casamento. Então, foi bom partilhar com ela, porque ela aprendeu um pouco comigo e eu aprendi muito com ela ali naquele momento. Então é muito bom a gente partilhar com as pessoas nosso testemunho. Ver que a gente sempre deve estar a serviço, né? Sim. Então, se a gente não é chamado durante um período a estar a serviço dos filhos, que nós estejamos a serviço um do outro, ou de quem esteja fora, né? Então é isso, é conseguir enxergar qual que é a frente que Deus me pede para servir hoje. Sim. Se é o meu cônjuge, exclusivamente no matrimônio e não só aos filhos, se é as pessoas que estão à nossa volta, se é no nosso trabalho, se é na igreja, nos capacitando na igreja, exatamente. Acho que é isso. Então, um outro ponto que me pediram para a gente abordar nesse podcast foi coisas práticas, né? Eu acho que o Gustavo trouxe um lampejo disso lá no começo, de quando a Laura virou e falou, olha, eu tenho endometriose e pode ser que eu não possa gerar filhos. E ele falou, não, demorou, vamos nessa. E aí uma pergunta que fizeram era se é lícito ou se é irrecomendável que a gente faça exames pré-nupciais, no sentido de fertilidade, né? E aí eu vou deixar o Bruno explicar um pouquinho melhor, porque ele faz melhor essas coisas. A gente até conversou com o padre, realmente, para não falar besteira, né? Mas é algo que a igreja não normatizou. Tipo assim, tem que ser feito ou não tem que ser feito. Mas é algo que existe um cuidado também da igreja com cada realidade. Porque existem pessoas que têm como um pressuposto da vida de adulto, assim, ele se vislumbra pai. Então, se durante a fase de preparação, o namoro ou o noivado, ele descobre que a pessoa, o companheiro ali, né, o namorado ou a noiva, é infértil ou vice-versa, ele pode realmente entrar em crise, uma crise existencial, né? Então, ao ponto de querer não casar por conta disso. Então, se for uma coisa insustentável para aquele casal específico, é melhor fazer logo, porque é melhor você prever uma crise num matrimônio que vai gerar até, às vezes, um divórcio, ou, como o Gustavo falou, né, o caso de um suicídio, extremo, ou uma coisa muito, muito complexa, assim, né? Antes não casa, né? Mas se para o casal não tem, né, esse extremo, essa dificuldade de se vislumbrar mesmo não sendo pai, de alguma forma, que não é necessário. Assim, ou então, por exemplo, no meu caso da Paulinha, a gente já tinha certeza que nós queríamos nos casar, né? Eu já tinha escolhido a Paulinha já tinha me escolhido, a gente já estava vindo na decisão. Fazer um teste podia não quebrar a nossa escolha.
mas talvez a gente ficasse abalado, ou triste, ou ansioso, aparente de ansiedade. A gente podia, sei lá, começar a ficar muito mais complexado de alguma forma. E eu acho que, sobretudo, não abertos à vontade de Deus. Exatamente. Então, a gente pensou, melhor não fazer. Vamos deixar para frente. Porque, se, por exemplo, né? A gente não sabe. Enquanto noivos e namorados na época, a gente não sabia. Podia ser que a gente engravidasse no noivo e vai falar, top, pra que a gente fez antes se já deu tudo certo, né? Então, é como se a gente quisesse ter uma preocupação sem necessidade. Então, a recomendação é essa, que seja tratado com o diretor espiritual e que seja identificado aquela necessidade daquele casal especificamente. Se é uma coisa extremamente séria para um dos dois ou para os dois, beleza. Se não for, não tem porquê, né? E aí traz a segunda pergunta das pessoas, né? Que era se foi estéril, já foi diagnosticada essa esterilidade, essa infertilidade, se pode se casar. E acho que as duas perguntas estão muito ligadas, porque a gente aprende, né, quando a gente vai estudar mais profundamente a teologia do corpo. Na verdade, a teologia do corpo esclarece tudo isso, mas isso já é de conhecimento. Sobre uma visão utilitarista. Então, se eu estou noiva do Bruno, decidi por isso, e aí a gente, sei lá, ele sofreu, no meio do noivado, ele sofreu um acidente e ficou estéril. Ou comigo. E aí eu paro e fico, não, agora não mais. Se você não pode me dar isso, não me pode me dar um filho, eu deixo de te amar, eu deixo de fazer essa promessa. E aí eu começo, mesmo que supostamente eu esteja tendo uma vontade, não, porque eu quero ter filhos e ser aberta à vida e povoar o mundo e criar vários catoliquinhos, mas no fundo eu estou utilizando o meu marido por esse caminho. Então, não é porque a minha vontade supostamente é genuína de querer ter um filho ou vários filhos que deixa de ser errado. Porque você torna aquela pessoa não um meio, né? Não a expressão do amor máximo, né, de Deus. Né? A junção de vocês no ato conjugal deixa de ser esse ponto alto do encontro de um homem com uma mulher que é um prelúdio do paraíso, mas se torna uma relação utilitarista. Então, se eu tomo essa decisão com esse pensamento, né, por isso que é necessário um discernimento e um cuidado muito grande com o nosso egoísmo, de não me casar porque o outro é estéril ou algo do tipo, talvez more aí uma visão utilitarista do outro que a gente precise... Sim. Visualizar. Eu achei muito legal que o Gustavo já trouxe esse discernimento, tipo, antes mesmo de eu entrar nessa pauta. E... Não pode falar, Gustavo. É porque tem muita questão, assim, tem todo um contexto a ser analisado, né? A pessoa, né? Às vezes ela quer ter filho, mas ela não quer ser mãe, né? Tem uma diferença muito grande disso. Porque se ela quer ter filho, ela quer ter, às vezes, um afago emocional só, né? Um filho que preencha as necessidades emocionais e psicológicas dela. E é aquele tipo de mãe que vai ser apegada com o filho até os 20 e poucos anos, não vai permitir que ele... Vai atormentar a vida da nora. Exatamente. E vai viver ali, tipo, não vai criar o filho para Cristo, para Deus, para ser missão nessa terra, entendeu? Então, tem muito essa questão, envolve muito isso. Agora, ser mãe é outra coisa. Envolve espiritual, envolve renúncia, envolve luta, envolve várias coisas, né? Tanto é que você vê aquela mulher que quis ser muito mãe, quer ser muito mãe, maltrata o filho, né? Hoje em dia maltrata o filho. Ou ignora ele, né? Trata mal, abandona. Ou seja, ela não queria ser mãe. Ela queria ter filho, né? Que é diferente, uma forma utilitária. Usou o marido e agora usou o filho, né? Então, assim... envolve muito, é muito complexo, envolve muitas coisas. E é necessário essa conversa existir, né? Conversar isso antes do casamento, justamente porque deve ser um sim livre. Então, ele precisa ter a ciência, estar ciente de que eu posso não ter um filho um dia, a gente não ter um filho por um problema que talvez eu tenha no útero, ele tem que ter essa livre escolha de sim, eu quero isso, do que eu deixar para falar depois do matrimônio e isso é uma das causas. Exato. Pode Eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo, casamento. porque se o casal não é sincero com o outro, em temas extremamente... que devem ser extremamente transparentes, até porque envolve a escolha mesmo, né? Você anula o seu casamento, tipo assim. Ou melhor, né? Não Ele existiu. não existiu, né? Não existiu. Então,
não é só importante, é necessário que seja dito, Sim. né, no descobrimento. E eu acho que também é muito importante que os casais eles conversem sobre os filhos. Nos cursos de preparação assim, de namoro, de noivado, é muito massa, porque Sim. sempre é estimulado que, beleza, vocês estão aí com borboletas na barriga, né, a galera fala, mas e aí, vocês já pararam a pensar no nome do filho de vocês? E como é que vai ser a criação e tal? E se não vier, e se vier? Então são coisas muito importantes a serem O refletidas. nome do 7º filho, né? Sim. Já sabe o nome do 7º? Cara, isso é um ponto muito importante, né? O dizer estar aberto à vida. E a gente pode cair num erro muito fácil, né? De pensar, porque as pessoas lá fora pensam, até a gente mesmo de dentro da igreja pensa, abertura à vida, meu Deus, vou ter... Nossa, estou me casando com 26 anos, então eu vou ter Pelas 10 minhas filhos. contas, são 68. Tô zoando. Meu Deus, vou ter que comprar uma van e tal. E eu pensava muito isso. Eu falava, gente, socorro. Como é que eu vou ser mãe de 14 filhos, entendeu? Mas, no caso, minha avó começou a ter filho com 12 anos. Sim. E teve 6, né? E aí, a gente fica pensando muito nisso. Então, muito se fala sobre abertura à vida, sobre receber muitos filhos. Mas não é essa a promessa que a gente faz. É receber quantos filhos Deus desejar. Sim. E isso inclui nenhum. É verdade. Ninguém Isso- nunca pensa nisso. Ninguém né? nunca pensa nisso. E a gente não pensava, Sim, né? a gente Até também nas não, formações, graças a Deus, aqui na rede de missão, a gente já Sim, conseguiu questão das tocar. formações. É verdade. Se não fosse a missão, Não. talvez a gente nunca tivesse Não. chegado nessa profundidade de formação mesmo. Sim. E é um estalo, assim, de você parar e, cara, a promessa não é você mãe de senhor, sim, posso ser mãe de 10 filhos. É tipo, quantos eu quiser. E isso inclui nenhum. Então, E às vezes 10 no céu. às vezes 10 no céu. É verdade. Exatamente, também, né? tem isso Tem que- isso também. Tem esse que é pior ainda, né? E precisa Tipo se assim, preparar mais para difícil. tudo Mais difícil, isso. né? Mais difícil. É. Pior que eu falo assim, mais No difícil. sentido emocional. É no doloroso, sentido né? A emocional, gente tem lógico. um outro episódio sobre isso, né? Sobre quando os filhos nos precedem no céu. É um outro episódio fortíssimo que eu super recomendo vocês que chegaram até aqui escutarem ele também. São partilhas ricas e profundas dos nossos irmãos aqui de missão que já tiveram, né, os filhos mortos no ventre e que antecederam eles no céu. São partilhas ricas. Mas na nossa realidade a gente não deixa de ser aberto à vida por viver um casamento sem filhos biológicos. Uhum. Que pode ser que amanhã eu descubra que estou grávida, pode ser que Sim. demore 6 anos, como a mãe do Bruno, pode ser que nunca venha. E aí, né? Quer dizer que eu estou fechada à vida? Não. E outro ponto que trouxeram é se o matrimônio é inválido, né? Se não é casamento, se invalida meu casamento, Unitivo e procriativo. unitivo Eu procriativo, gosto se eu não de- tenho filhos. Eu gosto de pensar um exemplo que elucida vários pontos, assim, né? Imagina um senhor de 65 anos que está viúvo e ele conhece uma senhora de 65 anos e os dois estão extremamente decididos em terem um novo matrimônio. Ele sente essa vocação mesmo divina pedindo para que eles de fato se casem e eles aceitam. E tipo, assim, ele já tá meio que na andropausa, ela já tá meio que na menopausa, e aí? Meio, né? Ela já tá completamente parada. Tô brincando. Mas, e aí? Não existe casamento? Sim. E não é o caso, né? Tipo, eles são convidados a concretizar essa vocação e a igreja abraça. Então, um casamento que seja transparente nesse sentido da esterilidade, ele é válido. Sim. E a fecundidade desse casal não fica limitada à sua biológica, né? Então, acho que ajuda um pouco a gente a entender um pouco disso, né? Tipo, um casamento que não tem filhos não é inválido, de certa forma. E não é Nunca, menos. né? Exatamente. Um matrimônio sem filhos não é menos matrimônio do que um Sim. matrimônio, uma família que tem 6, 7 filhos. Não somos Sim. menos que isso, né? A gente não deixa de ser uma família, porque somos eu e mais o meu marido. Né? A gente acaba sendo testemunho para aquelas pessoas que têm filhos, vivem reclamando, murmurando que o filho dá trabalho, que isso, que aquilo, né? E aqueles que abortam, né? Segunda-feira agora a gente estava na esplanada lá. A Luísa lá, ela está na Terça. nossa frente, inclusive. Terça-feira agora. A gente ia lá lutando em relação ao aborto. E eu pensava comigo, assim, para nós que não temos filho, tem um peso muito maior ainda de estar ali.
né? Cara, ontem eu li exatamente isso. Foi perfeito. Eu tenho até que... Vou abrir aqui enquanto você termina a sua fala. Mas falava justamente que os casais que vivem esse período de espera, que vivam esse período de espera em expiação pelos bebês que não nasceram, pelos bebês que foram abortados, Pelos casais que pelos são fechados. casais Sim. que são fechados à vida e pelos casais que perderam os filhos no ventre, né? Sim. Então, é basicamente isso. Entregar essa situação, assim, de todas as formas, né? E ressignificar essa missão e dar sentido espiritual, porque sem a vida de sacramento, sem o sentido espiritual, a tendência é a gente se martirizar, né? O tempo todo. Até porque se a gente só enxerga a vida aqui, né? Sim. Então, assim, só existe essa vida e não existe transcendência de forma nenhuma. O próprio sentido de não concretizar o que eu quero é um Sim. absurdo. Sim. E não interessa, por exemplo, quem que eu tenho que passar por cima ou o que eu tenho que fazer, porque eu vou morrer de qualquer forma. Então, essa mentira, que não é assim, né? Ela acaba, inclusive, com as nossas escolhas. A gente fica escravizado pela ideia de só ter uma vida terrena. E aí, bicho, é ladeira abaixo, né? Você passa por cima de tudo mesmo para tentar concretizar aquilo. Eu acho que, infelizmente, essa mentira tem assolado muitas pessoas, né? Sim. Acho que a gente vai se encaminhando. Desculpa, amor. Mas é só uma coisa que eu acho importante a gente comentar. E os exames já casados que a gente pode ou não fazer para saber se a gente está Já ia me esquecendo. com alguma dificuldade, né? Sim. E passando assim, meu testemunho em relação a isso, né? Eu fui no urologista para descobrir e foi pedido um espermograma, né? E a gente sabe da dificuldade moral que envolve esse exame. E eu comentei com ele que não seria possível, através da automasturbação, para ser colhido o esperma. E ele olhou para mim como se eu fosse um ET, assim. Tipo assim, meu amigo, você está louco? E eu falei, não só eu estou completamente louco, mas com razão, né? Tô ligado? Mas eu falei, mas ninguém pode, não sou eu que posso, né? Só que tentando explicar isso de outra forma para o médico. E ele realmente ficou incrédulo, assim. Então, a gente percebe de fato como as pessoas estão desligadas mesmo da própria ideia da moral, assim. E eu sabendo, obviamente, que eu não ofenderia a Deus de forma nenhuma para fazer um exame, eu falei, não vou fazer. E aí, isso me perturbou, de certa forma, algum tempo. Eu falei, caramba, velho, não tem outra forma bizarra, né? Então, vamos pensar assim. Tipo, não tem uma forma mais de boas. Porque é uma pulsão que muitas vezes, pelo menos pelo que eu já dei uma pesquisada, pode até gerar esterilidade. E tem também a ideia do ato conjugal com camisinha furada. Mas é algo também que não é tão simples para o casal viver, né? E eu fiquei um pouco Nem perturbado em tão relação a isso. fidedigno, né? Exatamente, porque ele envolve várias coisas, né? Tipo, a camisinha não pode ter espermicida, não pode ter lubrificante. Tem que entregar rápido. Tem que entregar rápido, você tem que estar perto de um posto. Tem lugar que não aceita. O lugar que o médico, no caso, recomendou era um lugar de FIV. Então eu falei, meu amigo, eu não vou levar de jeito nenhum. Porque, né? O que garante que eles não vão usar o material, o esperma, para, sei lá, fazer inseminação adoidado, né? Então é algo muito complexo. E aí eu preferi realmente esperar um pouco mais para fazer esse exame, né? E o meio que a gente tentou foi através do ato conjugal com a camisinha furada. E não funcionou. Porque a gente tentou fazer no Sabin e aí a médica foi super atenciosa, assim, ela só falou, a gente não consegue fazer dessa forma porque o laboratório não garante a perfeição do exame. E o Sabin tem uma taxa de entrega dos exames de qualidade alta. E realmente eu entendo a política dos laboratórios, eles não querem fazer dessa forma, né? Então a gente preferiu não fazer. Mas tem a ultrassonografia testicular, tem alguns exames de próstata e tudo mais. Então, existem outras que eu fiz, por exemplo, a ultrassonografia do escroto, né, e do testículo. Então, ali tá tudo certo. Então, existem alguns outros exames que podem ajudar a gente a ter uma noção de como é que tá, né? E aí, sim, isso ajuda. E em relação à mulher, né? Aí essa parte eu não sei. Deixa o Gustavo completar. Eu acabei fazendo esse espermograma, né, de forma errada, por falta de um conhecimento mais concreto, né? E depois, inclusive foi o Bruno que me mostrou que não era lícito. Tinha um conhecimento prévio, mas não um conhecimento total. Mas dificuldade na busca.
uma dificuldade na busca também, enfim. Mas acabou... Eu também pensava muito na questão emocional da Laura, para ela também não ficar, né, muito preocupada em relação a isso. E não deu nada. O meu, tudo certo também. Fiz a minha ultrassonografia, fiz todos os exames possíveis, de sangue, tudo, e nada. E acaba que cai um pouco na pressão também dos médicos, né? É muito difícil. Também tem, difícil, também né? tem isso, é verdade. Mas é importante, por isso que tipo, essas coisas são tão importantes da gente partilhar. Igual a gente falou da FIV. Tanta gente vai ouvir e falar, meu Deus, eu não sabia. Uhum. O espermograma também. Tipo, a gente já ouviu pessoas da igreja mesmo falando. Porque, eu tenho a minha vontade é genuína, né? Como o Gustavo partilhava com o Bruno. O fim é bom. O fim é bom, tipo assim, eu não estou, né, não vou fazer ali a masturbação buscando um prazer próprio, mas o ato em si já é errado, né? Então não torna o fim justificável Pelo meio que pelo não meio, né? Sim. Mas é importante a gente falar esse tipo de coisa. Mas uma coisa importante era, voltando àquele caso dos exames pré-nupciais ou não, o que a gente pensava muito sobre era, a gente tentou, a gente fez o que a gente podia, a gente foi até onde dava para investigar. Mulheres, né? Então, é muito importante ir no ginecologista, entender, conhecer seu ciclo, conhecer sobre os métodos naturais, é lindo. Tipo assim, é difícil, cara. Tipo assim, você se observar diariamente, a gente não quer, porque o ser humano ele foge da responsabilidade, ele foge do sacrifício. Mas se observar diariamente... custa, né? Tipo, toda vez que eu vou no banheiro, eu preciso me observar e tal. Mas, cara, isso dá um conhecimento de si, é um autoconhecimento riquíssimo. E é um auto-reconhecimento que eu olho pro meu corpo e falo, nossa, agora eu tô assim, eu tô nessa fase, eu não tô. Quando não dá nada, eu falo, cara, tem alguma coisa errada. E o Bruno vai entendendo. O Bruno vai, como os métodos naturais, eles são indicados para fazer com o casal. A mulher observa, o homem anota. Para que os dois tenham esse conhecimento do corpo feminino, né? E aí a gente chegou à conclusão, fizemos os meus exames, eu descobri que eu tenho alguns problemas hormonais, então eu tenho baixa progesterona, eu tenho um estrógeno baixo também, que podem estar acarretando uma dificuldade, mas, sobretudo, eu preciso tratar, porque esses são casos de abortos espontâneos. Tipo, a baixa progesterona pode gerar um aborto espontâneo. Também tem propensão a tireoide, não. Tireoide também tem. Mas a pessoa está toda bugada, né, gente? Chegando aos 30, vai dando tudo errado. Mas, por exemplo, nessa investigação com uma médica que é focada, uma médica católica, com uma médica responsável, não necessariamente, se puder ser uma médica católica, beleza, que ela vai te orientar nos âmbitos mais profundos. Mas existem outros profissionais que não são necessariamente que vão poder. Mas, por exemplo, a minha ginecologista, eu tenho a graça dela ser uma especialista em fertilização. Fertilização não. NAPRO, né? Que é fertilidade feminina. Que é naprotecnologia, e eu tenho essa graça. Então, ela tem um olhar muito profundo para minha saúde. Então, com ela, descobri essas deficiências hormonais que podem não só gerar dificuldade para engravidar, como gerar futuros abortos. Então, já estou cuidando desde já. Problema na tireoide, propensão a trombose, enfim, a pessoa está meio zoadinha, mentira. Já estou cuidando, está tudo bem. Mas onde eu quero chegar, né? A gente fez até onde a gente podia. Uhum. E o Bruno fazer o espermograma ou não, a gente tem uma resposta clara ou não sobre isso, não vai mudar o que a gente pode ou não pode fazer. Até então, porque o jeito é boa alimentação, cuidado com a atividade física e cuidado emocional, né? E mental ali. Então, por exemplo, se eu tivesse um resultado falando, você tem baixa motilidade de espermatozoide, então qual que é o remédio? Alimentação, esporte. Então, tipo assim, meio que a gente já pode começar a fazer isso, né? Não significa que a gente só tem que começar a remediar ou cuidar depois que descobre o problema, né? E o importante de conhecer o corpo, só para fechar, é exatamente isso que você estava falando. Você sabe que a sua médica é boa porque você se conhece também. Você conhece seu corpo, você conhece um pouco da causa. E eu e o Gustavo, a gente passou por alguns processos durante esses 2 anos e eu nunca senti que estava tudo ok com aquilo que o médico estava falando. Ele, por outro lado, falava, calma, agora vamos dar um tempo, vamos aguardar um pouco, vamos deixar Deus agir.
E eu, por outro lado, ansiosa, porque eu sabia que estava errado, tinha alguma coisa alterada que não estava normal. Algumas alterações, por quê? Por conhecer meu corpo. Por saber que estava errado. Eu sabia que estava errado e eu ia no médico, ia no outro, e sempre fazendo as mesmas coisas. E vou ser sincera, a gente está muito mal assessorado por médicos nessa área, principalmente para compreender e aceitar o nosso querer, né, de seguir o que a Igreja Católica nos diz. Então, a gente está muito mal assessorado com alguns médicos. Existem médicos excelentes e a gente só vai saber isso se a gente conhecer o nosso corpo. E eu só soube disso até agora, até compreender. Não que eu estava procurando até achar um problema, mas eu sabia que eu tinha um problema pelas alterações que eu tinha no meu corpo. E agora eu estou percebendo que realmente, através de alguns exames, tem um problema um pouco mais grave. Então, e isso só vai ser tratado se a gente conhecer o próprio corpo. Então, isso é extremamente importante. É extremamente importante. Necessário. Cuidar do corpo. Porque nós somos corpo e alma. Precisamos cuidar de ambos com a mesma profundidade. A gente pode cair num maniqueísmo que acha que o corpo é só um... Estamos aí presos, uma alma gloriosa presa dentro de um corpo. Não, nós somos corpo e alma, então precisamos cuidar de ambos. Precisamos cuidar da nossa saúde e precisamos cuidar da nossa vida espiritual da mesma forma, assim, com a mesma intensidade. Ele tinha falado se tinha algum problema, algum exame que a gente não poderia fazer, que eu sabia. Algum exame que a gente não pode fazer. Não, no caso masculino, que eu sei, é só o espermograma através da automasturbação. Né? O feminino, acho que... feminino... Desde que não vá ferir a vida humana, a dignidade humana. Ou então, por exemplo, um exame que claramente coloca em risco a saúde da mulher, né? Ou, por exemplo, sei lá, vai fazer uma pulsão que pode inviabilizar o útero. Sendo que existem outras coisas antes. Então, acho que seria mais esse olhar atento em relação a... É um exame fidedigno que realmente está disposto a fazer com que a minha saúde seja prevalecida? Ou é um exame novo que pode ter surgido? A gente não sabe quando a pessoa vai escutar isso, né? Um exemplo disso, que não é necessariamente um exame, né? Mas um tratamento, por exemplo, de usar... anticoncepcional como tratamento para o ovário policístico ou endometriose. Amiga, se você tem um médico que está falando que esse é o seu remédio, fuja, porque ele está equivocado. Anticoncepcional não é tratamento para nada, tá? Para nada. Vai procurar um médico. E a gente realmente não sabe o que vai se passar no futuro e na medicina, né? Sim. Então, eu acho que esse olhar de o que está sendo proposto é algo que realmente vai de acordo com a minha saúde espiritual e material? Sim, então beleza. É algo que vai contra, então a gente não deve fazer. Eu acho que se tiver a formação para entender isso e esse olhar não cai em erro, né? Feriu a dignidade humana. Tchau. Perfeito. Bom, acho que agora sim abordamos muitos temas. Acho que dava pano para muita manga ainda. Tipo, uma manga bem comprida, bem bufante. Eu pensei em manga com fruta. Né? É pano para manga. Para forrar a manga ali, ó. Comer embolada no jornal, eu tava pensando no fiado da manga. Não, gente. A complementariedade realmente impressionante. Mas antes da gente encerrar, eu acho que a gente tem costume aqui no nosso podcast é a mensagem final, né? Que cada um de nós temos para deixar uma conclusão aqui da nossa partilha de hoje, que toca o nosso coração. Eu sabia que ia ser maravilhoso, porque a gente já teve essas partilhas no off. Mas foi riquíssimo. E aí eu queria que vocês falassem brevemente ou uma mensagem para quem está ouvindo, ou uma conclusão, ou algo que ficou para fora. Enfim, brilhem. Eu queria finalizar só dizendo que nós tenhamos o olhar atento ao hoje, a necessidade de hoje e o que Deus propõe para nós hoje. E confiarmos em Deus, verdadeiramente. Não importando a condição que Deus nos coloca. Que nós tenhamos um olhar que veja a bondade de Deus em tudo. E que nós possamos estar a serviço de quem Deus nos pede. É isso. Eu acho que é aquela parte que tem na oração da rede, né? De sermos missão nessa terra, né? Acho que esse é o recado de hoje. Independente de qualquer coisa, focar no Evangelho, focar em Jesus e deixar Ele conduzir a nossa vida, sempre com um pensamento missionário, né? De servir,
de propagar o evangelho, porque o objetivo final é a nossa salvação, né? Então ele vai dar aquilo que for necessário para a nossa salvação. Então é aproveitar aquilo que ele nos dá hoje, igual o Bruno falava, e não achar que o que a gente acha que é necessário é realmente necessário, quando não é da vontade de Deus. Se não está vindo, porque não é necessário, não é a vontade de Deus no momento, né? Não só para filhos, eu falo para tudo. Então é ter esse pensamento e pegar nas mãos de Nossa Senhora e ir em frente. Laurinha? Entregar isso o futuro pertence a Deus, né? Não a gente. Então é isso, confiar em Deus, fazer o que a gente pode no hoje e entregar o que é de amanhã nas mãos de Deus e confiar de que Ele está fazendo aquilo que é o melhor para a gente. Porque a felicidade na Terra a gente vai ter, mas a plena é só no céu. Então, independente do que, com filho ou sem filho, a gente nunca vai ter a plenitude da felicidade, porque a felicidade mesmo é só na presença dele na eternidade, se Deus quiser. A gente vai chegar lá. É. Bom, a minha fala final é que rezem por nós. Assim como nós rezamos nessa intenção que eu falei, né, que a gente esteja fiel à vontade, né, como todos vocês falaram, mas acho que o que eu quero pedir, como os meus irmãos já deram a mensagem que eu também daria, o que eu peço é que rezem por nós. A gente partilhou aqui as nossas dores, as nossas alegrias desse tempo de espera, mas vocês ouviram da nossa parte que a nossa vida espiritual precisa estar alinhada para que a gente possa viver esse período com fidelidade aos planos de Deus. Então, é isso. Acho que no final desse podcast, que você chegou até aqui, reza uma Ave Maria. Reza uma Ave Maria pela Paulinha e o Bruno, pela Laura e o Gustavo, e por tantos outros casais que vivem essa espera, e que a gente possa, nós 4 e tantos outros casais, possamos, de fato, entregar esse período em sacrifício, né? Unir a nossa cruz à cruz de Cristo e tendo certeza que a redenção virá. Seja com um filho biológico, seja com a missão que ele quiser nos dar. Então, quem sabe quando esse podcast sair, já sejamos pais biológicos. Não sei, talvez eu apareça no Stories para contar. Então, siga lá a gente no Instagram também, no @campusfidei. Nos acompanhem. Aos nossos colaboradores, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você que está ouvindo esse podcast tem essa dor profunda dessa espera, que Nossa Senhora te cubra e te proteja para que você possa unir a sua dor às dores do filho dela. E que Deus te abençoe para que você possa seguir fiel à vontade dele. Bom, fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on a mission.